se a gente plantar. Se a gente não plantar, o chão não dá. O chão dá se a gente plantar. Se a gente não plantar, o chão não dá. Plantei amor num buraco bem profundo, dei amor pra todo mundo, ainda tem amor pra dar. Ainda mais plantei um pé de esperança que quando o vento balança, quase arranca do lugar. O chão dá se a gente plantar. Se a gente não plantar, o chão não dá. O chão dá se a gente plantar. Se a gente não plantar, o chão não dá. Época boa era essa, gente. Lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, eu dava aula de evangelização para os meninos, cantava essas músicas. É tempo que não volta mais, né? Fica na saudade do coração da gente. Acabei distraindo, né, meus netinhos? E chegou a hora do nosso papo de intimidade. Tô aqui cantando, achando que sou cantora, né? Essa voz ruim que eu tenho. Mas hoje a nossa reflexão fala sobre um tema muito importante. Aliás, todos são, né? Mas esse tem uma intimidade mais próxima, bem mais próximo de nós, de uma necessidade urgente na nossa vida. Sabe o que eu tô falando? Da reforma íntima. Todos nós precisamos fazer, né? Você tem defeito? Tô começando a enumerar agora os meus defeitos, meus netinhos, e fica aqui o dia inteiro. Todo mundo tem, né? Imperfeição. E o ditado popular de hoje, esse é menos conhecido, mas existe, viu? É provérbio popular. Diz assim, ó: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Olha que belezura isso. Vou repetir para você. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Gente, logo quando li essa epígrafe, não é assim que fala? Esse ditado, antes de começar a ler o que o Fritz Schein discorreu, eu já logo lembrei que a minha memória, assim, às vezes falha, mas tem hora que é uma beleza, né? Eu logo lembrei de uma questão lá do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, o nosso codificador, ele fala que deixar de fazer o mal é um grande bem, mas não fazer o bem é um mal. Então é preciso que nós nos esforcemos para fazer sempre o bem. Sabe por quê? Porque a indiferença na nossa vida, meus netinhos, é uma coisa muito ruim. É quando a gente fica indiferente às nossas imperfeições, aquilo que a gente faz. Que desculpismo, né? Vou deixar para a próxima reencarnação. Não gosto disso. Tem gente que fala, né? Não gosto dessa frase, não. Sabe por quê? Porque o agora é o presente, meus netinhos. Nós temos que começar de agora, transformando aquilo que a gente dá conta, né? Porque a gente tem muito defeito, né? A gente vai burilando. Burila aqui, burila de lá, vai esfolando de um lado. De repente, ó, tá brilhando. Tá brilhando como um diamante, né? A reforma íntima é um processo na nossa vida de autoconhecimento. A gente analisa, a gente vê o que deve, o que não deve fazer. A nossa consciência é uma coisa incrível, né, gente? Vai fazer uma coisa, consciência logo fala. Não faz, não. Não entra, não. A gente teme e faz. Se é assim, eu sou. Às vezes escuta as coisas lá dentro, né? Da cachola, lá dentro do cérebro. Avisando as coisas, a gente não quer escutar. A proposta da doutrina espírita, baseada, é claro, no Evangelho de Jesus, é uma proposta de renovação. Renovação íntima, transformação do ser, não é? Deixar morrer o homem velho,
para nascer o homem novo. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, pelas mãos de Divaldo, vai falar muito isso na série psicológica, né? É uns livros assim que tem umas palavras muito difíceis, né? Mas a gente vai lendo, vai aprendendo, né? Que a vida é assim, né? Um eterno aprendizado, não é? De meu netinho me contou, perguntou pro Divaldo, né? Por que é que a Joana escreve tão difícil, com as palavras difíceis que a gente não entende? Sabe quem respondeu? Você quer saber? Falou assim, ó, meu filho, espiritismo também é cultura. Pega o dicionário, vai olhar o significado das palavras. Isso eu que tô falando, viu? Não foi ele, não. Eu que tô falando. Tá lendo um livro, tá lá a palavra difícil, não sabe? Pega o dicionário, vai procurar o significado que você vai entender, não é? Vai largar conhecimento. Mas a reforma íntima é esse meio que nós, encarnados, desencarnados, encontramos, né? De nos libertar das algemas que nos prendem. O Espírito Frischai fala uma palavra muito bonita que eu acho. Agrilhoam. Já escutou? É bonito, né? Tem umas palavras que soam bonito. Agrilhoam. Quer dizer, prendem, né? As vivências negativas. Que a nossa vida, meu Zetinho, feito de hábito, né? Você tem hábito? Eu tenho. Meu hábito, você sabe qual que é? Eu já contei uma vez, você tá lembrado? Tem muito tempo, né? A gente ficar passando cacau na boca, tem esse hábito. Tem outros também, mas não vou contar, né? Vou contar tudo não. Mas esse hábito me persegue. Que a gente ficar passando cacau toda hora na boca para poder deixar os lábios assim molhados, né? Não ficar ressecado. Mas os hábitos são isso, são essas coisas que a gente vai trazendo para nossa vida e acho que é muito importante. E tirar, gente, esse hábito é difícil demais. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte, não é? No burilamento, nessa viagem interior. E não tem mais o que esperar não, meu Zetinho, tem não. O tempo passa, a vida num átimo de minuto. Hoje a gente tá aqui, quem sabe amanhã se vai estar, né? Deus é que sabe a nossa hora. Então, é preciso a gente aproveitar cada segundo da nossa vida. Jesus tem aquela frase bonita que fala assim, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Não sabe a hora nem o momento, não é? Por isso que o ditado popular é de sabedoria. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Que às vezes você não adquire novas imperfeições, novos vícios, mas fica com os antigos, fazendo a mesma coisa, batendo a mesma tecla, né? Toda hora fazendo do mesmo jeito. Isso é muito prejudicial, gente. Pra gente poder, assim, melhorar na nossa vida, a gente precisa quebrar esses hábitos infelizes e descobrir, através do nosso esforço individual, aquilo que realmente nós precisamos transformar. E dá um exemplo aqui no livro, muito bonito também que eu acho, que fala que a reforma íntima é como um esmeril que desbasta a pedra bruta e descobre na intimidade o diamante. Faz brilhar. Nós somos, meus netinhos, um diamante. Ainda não sabemos disso não, mas nós somos. Que agora, todos nós somos pedras brutas, né? Eu sou muito bruta, no sentido, assim, das imperfeições, né? Mas à medida que a gente vai envelhecendo, que a gente vai aprendendo com a vida, a gente começa a meditar, né? Sobre aquelas atitudes da gente e o quanto é importante a gente fazer essa renovação. Como você sabe, né? A vovó Luzia sempre gosta de poder trazer uma reflexão no final assim, do nosso bate-papo. Uma história que ensina, né? E essa história tem tudo a ver, mas tudo, meu Zetinho, com a proposta de hoje, que fala da reforma íntima. Lá no livro Luz Acima, o benfeitor espiritual, Humberto de Campos, é o pseudônimo também que ele tem, Irmão X, ele escreve uma mensagem que chama Maiores Inimigos. Você tem inimigo? Todo mundo tem, né? O importante é não ser inimigo de ninguém. Mas esses inimigos aqui, meu Zetinho,
Não é inimigo de fora não, viu? Sabia que nós temos também inimigo interno? São os nossos vícios e as nossas imperfeições. Mas deixa eu te contar. Não vou contar antes, né? Dar o final da história. Deixa eu te falar. Um dia, né? Tava Jesus e Simão Pedro andando na estrada, que sol quente, danado. Era de manhã. Eles tinham saído de Cafarnaum. Tava indo para Magdala. É relativamente perto. Estava andando, conversando muito. Porque toda vez que tinha oportunidade, os apóstolos queriam conversar com Jesus, né? E também ia querer, né? Quem não ia? Tá com o mestre ali do lado, quer saber tudo, né? Vai perguntando, vai perguntando. Então, Simão Pedro, muito curioso, né? Também desejoso de aprender as coisas. Ele pergunta para Jesus assim, mestre, eu queria poder matar os meus inimigos interiores. Queria que o Senhor me explicasse. Como que eu encontro os meus inimigos interiores? Jesus olhou para o apóstolo mais velho, falou assim com ele, ó Simão, você poder descobrir seus inimigos interiores, só a experiência. É a experiência da vida que vai nos ensinando. Simão Pedro interrompeu Jesus e disse, mestre, mas experiência demora muito tempo, quero agora. Quer que o senhor me fale agora para eu mudar? Às vezes a gente é apressado, né? Às vezes você quer saber tudo antes, né? Tem coisa que é só mesmo a vida que vai ensinando. Então Jesus ficou em silêncio. Já tinha falado com o apóstolo. Ia falar mais o quê, né? Estava insistindo. Então Jesus ficou em silêncio. E ele, Simão Pedro, ficou ali ensimesmado, né? Pensativo na proposta que Jesus trouxe. Não demorou muito tempo, meus netinhos. Barulho esquisito ali na estrada, gente remexendo nos matos do lado. Simão Pedro segurou no braço de Jesus, o mestre estava tranquilo. Ele falou assim, mestre, não fica com medo não. Tem medo não que eu vou te proteger. Jesus não falou nada não, gente. Simão Pedro apressado, né? Falou assim, ah, não precisa ficar com medo, que eu tô aqui, vou te proteger. Com os braços fortes. Ele olhou assim pro nada, né? Pro meio do mato. Sai daí que nós não temos medo de você e tudo mais. Quando de repente, gente, lá do meio do mar, sabe quem saiu? O André, o irmão de Simão Pedro. Tava rindo que só. Tava brincando com Jesus e com Simão Pedro. Eu acho tão interessante essa história, gente. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que Jesus era sisudo, né, mal-humorado. Os apóstolos tudo certinho. Eles tinham também esses momentos de descontração. O André queria passar ali aquele momento, né, de alegria, queria fazer uma brincadeira lá com Jesus e Simão Pedro. E aí Simão Pedro, aquela coisa por dentro, né, Jesus virou e falou assim para ele, olha, o medo é o inimigo que nós trazemos dentro do coração, que precisa ser vencido. Simão Pedro falou nada não. E agora o André aumentou aquela comitiva e eles continuou andando em direção a Magdala, né? Um pouquinho mais na frente, naquela mesma estrada, virando ali numa das curvas qualquer, eis então que Jesus viu um levita, aqueles homens que fazia a lei daquela época, e estava pregando para o povo que estava lá escutando, tinha homem, tinha mulher, tinha tudo. Aí Jesus parou para poder escutar. Olha para vocês verem. Jesus parou para poder escutar. E às vezes a gente não quer escutar nada, né? O espírito mais puro, gente, o espírito mais inteligente que já teve aqui na Terra, parou para escutar outra pessoa pregar. E aí estava lá pregando, levita, falando. De repente falou uma coisa que era contrária ao que Jesus ensinava, né? E o Simão Pedro não aguentou. Começou logo a gritar, começou a corrigir o levita. Ele tinha um braço muito forte, era pescador, né? O levita ficou com medo, ó, correu. Quando ele correu, o povo foi dispersando. Jesus, então, falou com o Simão. Olha, Simão, a cólera é o inimigo terrível que nós trazemos dentro do coração. Continuaram andando, que é sol quente, que é uma beleza, né? Que os dias lá em Israel é muito quente, na época do verão. E aí, quando viraram lá a estrada, eles encontraram com Teofrasto.
mercador, vendia perfume, ficava ali na estrada, aproveitando os viajantes. Naquela época as estradas eram muito movimentadas, né? Povo a pé, povo de cavalo, aquelas coisas. Então, Teofrasto já tinha escutado falar de Jesus, conhecia, chamou o mestre, falou: eu queria mesmo encontrar com o senhor, disse o Teofrasto. Você ficou sabendo, disse o homem, né, para Jesus, você ficou sabendo daquele paralítico que você curou lá em Jerusalém? Ele tem falado muito mal do Senhor. Por onde passa, tem falado mal do Senhor. Jesus ficou em silêncio e o Simão Pedro, Simão Pedro, sempre falando na hora que não devia, né? Ele logo falou assim: eu falei pro Senhor, Simão Pedro dirigindo para Jesus, eu falei para você não curar aquele homem que não valoriza nada, o Senhor teimoso foi e curou. Pode, gente. Irmão, queria corrigir Jesus. Então Jesus não falou nada ali na frente do Teofrasto, não. Porque o bom educador é aquele que educa na hora certa, né? Chamar atenção na frente das pessoas é muito ruim. Acaba trazendo para a pessoa aquele certo desconforto, né? Jesus era muito sábio. Então, deixou passar aquela experiência. E quando eles foram andando de novo na estrada, Jesus colocou a mão no ombro de Simão Pedro e disse: meu filho, a dureza de coração também é um grande inimigo que a gente traz dentro do coração. E foram andando na estrada. Chegou na hora do almoço, aquela fome bateu, né? Eles encontraram uma hospedaria para poder almoçar, né? Que Jesus almoçava, viu, gente? Daqui a pouco é hora do almoço, né? Você já tá com a panela lá no fogo? Daqui a pouco eu vou fazer, tô aqui ainda no nosso papo. Então Jesus parou para poder almoçar com os dois apóstolos, servir e tudo mais. Sentaram lá à mesa. Era uma hospedaria muito conhecida do Aminadab, E ali sentaram, proseando e tudo mais. E lá na mesa, o povo estava falando, né? Comentando muito mal dos governantes, falando dos altos impostos que tinham que pagar para o Império Romano, por muito sofrido naquela época. O Império Romano cobrava mesmo os impostos e tudo mais. Toda época o povo reclamou, né, de imposto. Então Simão Pedro, que estava na mesa, não aguentou e foi reclamar também, né? Sou pescador, não ganho quase nada, ainda tenho que pagar também mais coisa pros povos que só está enriquecendo cada vez mais. E falou até. Jesus ficou em silêncio, André também não participou. Quando acabou o almoço, foi descansar um pouquinho, né? Fazer a sesta. Você gosta de fazer a sesta depois do almoço? Eu adoro. Deito lá uns minutos, né? Às vezes umas horas. Minha filha não deixa eu ficar muito na cama, não. Cristina, Helena, Angelina, qualquer um que tá lá em casa chega e fala assim: vão levantar que já dormiu demais. Tem que levantar. Mas aí, Jesus, então, chamou eles para poder continuar a viagem. Estava indo para Magdala, conforme eu falei. Quando eles saíram lá da hospedaria, então Jesus olhou para o Simão e disse para ele: Simão, posso fazer uma pergunta? Ó, Senhor, pergunta se você quiser. Você já foi em Roma? Simão Pedro regalou o olho. Disse: mestre, eu não conheço nem direito aqui Israel, como que eu fui em Roma? O senhor sabe que não. Por que o senhor está perguntando? Porque você falou com tanta intimidade lá do imperador que eu achei que você era amigo dele. A maledicência, Simão, é para todos nós um grande inimigo. Naquela hora, gente, Simão Pedro começou a chorar. E Jesus, muito bondoso, né? Jesus é muito paciente com todos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Jesus, então, falou para ele assim: Simão, menos de uma hora atrás você me perguntou quais eram os seus inimigos interiores. Eu te disse que somente a experiência, a vida, né? A vida que ia te mostrar. Você falou que a experiência demora muito tempo. Em menos de uma hora você encontrou quatro inimigos, não foi? Vão lembrar comigo? O medo, a cólera, a dureza de coração e também a maledicência. Você tem um desses? Você tem? Você tem algum desses inimigos dentro do coração?
Muitos de nós temos, né, esses inimigos que a gente traz. Outros também, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a perseguição, a vingança, o egoísmo, o orgulho, e aí vai, né? Vai só aumentando. Então, naquele momento, Jesus trouxe aquela mensagem profunda para Simão Pedro e ele ficou pensativo. É também uma mensagem para todos nós, né? Então, hoje nosso papo de intimidade é essa conversa que a gente teve, né? Assim, que nos trouxe tanta meditação. Sabe por quê? Que quando a gente fala, eu sou a primeira a escutar, né? Não tô falando para vocês, eu tô falando para mim mesma, né? Aqui é um bate-papo, né? Vocês não podem falar, porque tá do outro lado nos assistindo, mas estamos interagindo, né? É tão bom, adoro. Esperando o domingo chegar para esse momento. Então vamos guardar? Vamos guardar esse provérbio popular, que é pouco difundido, mas de sabedoria também. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Ai, gente, que belezura. Então vamos terminar o nosso papo de intimidade. Quero agradecer a vocês tudinho. Jesus abençoe. Deus os reconforte. Tenham todos um bom domingo e até domingo que vem. Se Deus quiser. Até logo, meus netinhos. Reforma íntima. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, asseverou que fazer o mal é uma atitude infeliz. Mas deixar de fazer o bem também é um grande mal. A indiferença diante da vida, o ostracismo, a não aceitação da própria falta ou reconhecimento dela e a permanência na atitude equivocada são tão prejudiciais quanto a própria atitude. A reforma íntima é um processo de autoconhecimento que leva o indivíduo a meditar sobre seu comportamento diário. De nada adianta visualizar os próprios erros, se porventura a criatura continua com as mesmas atitudes. É preciso transformar o homem velho, carregado de tendências e erros que estão arraigados desde muito tempo, em forma de maus hábitos, no homem novo, que trabalhe incansavelmente para vivenciar os postulados da mensagem divina em sua vida. A reforma íntima é o meio que o espírito encontra de se libertar das algemas que o agrilhoam às vivências negativas. O burilamento do ser espiritual começa com a efetiva transformação interior. Urge que cada um faça a sua parte, esforçando-se por fazer a diferença no local em que está inserido. Não esperar absolutamente nada de quem quer que seja, mas realizar o próprio trabalho dignificador da vida, oferecendo o exemplo. A reforma íntima é algo que se reflete primeiramente na essência do indivíduo que a busca e paulatinamente espalha-se para alcançar os relacionamentos familiares, os colegas de trabalho, os amigos e até mesmo os inimigos, por meio dos exemplos dignificadores. Não há mais o que esperar. O tempo passa e os minutos são preciosos na contabilidade divina, porque eles não retornam jamais. O momento é agora, é já. Não deixe para amanhã, que pode realizar hoje, são as palavras sábias de Jesus. As bases da reforma íntima se encontram, pois, no autodescobrimento e na busca salutar da transformação. Em primeiro lugar, vem o reconhecimento do erro por meio do arrependimento. A colheita das escolhas infelizes
pela expiação. E, por fim, o despertamento da consciência para a necessidade da reparação, fazendo bem a quem quer que seja. Como dizia Simão Pedro, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. O esforço individual de melhoria precisa ser realizado de forma consciente, impulsionando o ser para a mudança de comportamento. Porque, do contrário, se o indivíduo não fizer o caminho nas bases do amor, surgirá a irmandor, que levará a profundas reflexões. Como um esmeril que desbasta a pedra bruta, a dor apara as arestas daqueles que ainda se encontram fechados dentro de si mesmos, necessitados de fazer brilhar a própria luz. Portanto, é imprescindível não apenas reconhecer a falha, mas buscar corrigi-la, porque não a transformar é o mesmo que estar cultivando no coração novos erros. Paz e alegria. Aqui estamos entre